Olá, eu tenho alguns meros minutos para poder gravar alguma coisa aqui e eu tive uma breve ideia. Eu não sei, esses últimos dias eu vi duas pessoas que eu conheço, próximas, estão escrevendo livros de ficção, mais uma pessoa que eu conheço, que é mais ou menos da minha idade, que também está escrevendo um livro, está desenvolvendo, né, um conceito de um livro e tal. E aí eu tava pensando aqui com os meus pontos, né? Poxa, será que vale a pena escrever um livro? Não é porque alguém, assim, não é porque alguém tá fazendo o que eu quero fazer, mas mais no sentido de, tipo, caramba, eu nunca pensei em escrever um livro. Eu já quis, é... Tá, vai. Eu, antes quando eu ainda era muito ligado com a ideia de querer ser um um pseudo-intelectual aí, eu pirava muito em fazer um livro que fosse quase que uma enciclopédia, tipo, explorando os conhecimentos que eu tenho e, tipo, tentando analisar as coisas, tá ligado? Eu sempre tive muito uma brisa com a análise holística das coisas, ou uma análise, eu não lembro qual é a palavra que é, tipo, o oposto de holístico, mas, enfim, fazer uma análise geral da realidade, entende como ela é, e aí entender as coisas a partir disso, enfim. Eu sempre pirei muito com isso. Mas eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer uma coisa que seja coerente e densa e que seja suficiente para poder abordar todos esses assuntos de uma forma que seja interessante, não só não só no quesito de ser interessante, mas na verdade também no quesito de talvez ser útil, né? No mínimo possível, assim. E eu acho muito bizarro isso. Essas pessoas que eu vi recentemente, eu acho que nas últimas 2 semanas, eu sei que é uma coisa. Como é que fala? É uma coisa muito efêmera, né? Um acontecimento, uma coincidência. Mas sei lá, me fez repensar sobre essa parte. Né? Eu não acho que eu tô disposto ainda a querer escrever um, um livro, até porque, assim, que nem eu havia dito, né? Ah, não sei se eu tenho um conhecimento suficiente para poder escrever alguma coisa que seja, que tenha sentido, eu acho que é o que mais importa para mim, que tenha sentido, que as pessoas entendam o que eu tô falando, mas também eu não sei o que eu posso falar além disso, né? O negócio é que existem tantos livros sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas. Tem pessoas que fazem vários livros sobre o mesmo assunto também, né? Então, assim, eu acho que eu não sei onde parar. Quer dizer, eu não sei onde que eu coloco, onde que eu vou delimitar, assim, onde é o início e onde é o fim do que eu quero falar. Porque, que nem eu disse, se eu for falar sobre uma análise da realidade no geral e como eu enxergo e minhas teorias malucas, essas coisas, é, é uma análise que ela leva em conta tudo. Tudo, tipo, todos os aspectos da realidade. É, tipo, tudo que a gente consegue pensar, tudo que eu consigo conceber, entende? Tudo que eu consigo experimentar e tudo que eu consigo analisar pela lógica. Tipo assim, é muita coisa, cara. Muita coisa. A vida é muito complexa. E, enfim, se eu quisesse ser bem conciso, assim, bem, quer dizer, se eu quisesse ser bem breve no, no que eu quero falar, assim, e aí
que é algo que eu acharia interessante, mas tem que pensar bem sobre, é falar sobre experiências, e isso aí é mais fácil de delimitar, né? Ou eu falo sobre história, eu falo sobre experiências minhas, ou sobre coisas que eu já fiz, e conto sobre alguma habilidade, falo sobre algum assunto específico bem delimitado, assim, tipo, início, meio e fim, isso aqui, eu tenho um conhecimento disso aqui, do mais básico até o mais avançado, e depois disso a história, entende? E aí, são poucas coisas que eu tenho esse nível de conhecimento, sabe? Eu sempre, óbvio, assim, poucas coisas, mas óbvio que, poxa, é, sei lá, pela minha história, por tudo que eu sou, assim, tudo que eu vivi e tudo mais, eu sou muito mais pro lado do coisas vagas que você pode pensar e às vezes pegar essas coisas vagas e pegar coisas objetivas e tentar achar um meio termo entre as duas coisas pra gente talvez ter um lado prático para as coisas vagas, coisas assim, sabe? Isso me chama muito mais atenção do que só, sei lá, contar a minha história e etc. Eu acho que, assim, nesse sentido, tudo aquilo que eu já pensei, tudo aquilo que eu já raciocinei na minha vida, né, no meu tempo que eu passo pensando nas coisas, refletindo e tudo mais, eu acho que tudo isso é muito mais, tudo é muito maior do que só, tipo assim, coisas que eu vivi e historinhas e N coisas, tá ligado? E aí, eu acho que para poder conseguir colocar tudo isso em páginas e capítulos e escrita, isso porque tem até uma coisa, eu não sei nem se eu conseguiria escrever, se eu conseguiria me sentir confortável escrevendo alguma coisa que fosse, assim, não conseguiria definir um estilo, sabe? Porque eu gosto muito de ler textos complexos, ou pelo menos ler textos bem feitos, assim, em questão de nível técnico mesmo. Eu gosto de ver palavras diferentes, poder pesquisar, aprender, né, usar, aprender sobre gramática, e entender as coisas e tudo mais, e aplicar isso para poder escrever um bom texto que fique esteticamente agradável e tudo mais. Só que eu poderia escrever um texto que é só eu querendo passar uma mensagem, sem querer me preocupar com os adereços, assim, sem querer me preocupar com adornos e coisas assim. Eu também, sabe, coisas assim que me preocupam. Óbvio que eu tô pensando muito além, né? Eu poderia deixar isso muito mais simples. Mas nada me impede de fazer uma coisa de cada, né, também, né? Nesse sentido, esse processo de criar, ele não é tão, como é que se diz? Ele não é tão limitado, né? Você tem o tempo, eu acho, para poder focar ou quer dizer, em dar tempo para cada coisa acontecer, né? Enfim, falei. O ponto que eu quero chegar é: talvez eu crie um livro, né? Talvez de ficção, talvez de não ficção, quem sabe? Até para eu poder praticar, é... praticar a escrita, né? Porque não tenho mais aulas de português, não tenho mais aulas de gramática, quer dizer, né? E eu não quero ficar burro, tem que botar em prática. Ver umas aulas daquele professor da internet lá, o Nosler. E aí, e aí botar tudo em prática. Que, né? A gente não pode perder a prática das coisas, senão a gente fica burro. Enfim, eu já sou bem burro, né? Minha memória é um saco. Enfim, um lixo. Então, pra mim seria muito bom mexer com isso.
Enfim, são só pensamentos aí. E é isso.